Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou trabalhar de maneira bem prática e rápida um pouquinho sobre comunicação celular. O bom funcionamento da célula, ele é essencial à manutenção da vida, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. De maneira que individualmente a célula ela precisa ter toda a maquinaria necessária para se estabelecer a normalidade e o equilíbrio. E de forma coletiva, ela precisa se relacionar e se comunicar por meio dos sistemas de comunicação celulares. Esses sistemas, eles influenciam diversos processos celulares, como o metabolismo, a secreção, a multiplicação celular e entre outros. Para que haja comunicação, é necessário ter uma célula sinalizadora, de maneira que essa célula vai liberar uma substância química que a gente chama de ligante. Esse ligante, normalmente, ele é dissolvido no meio extracelular, normalmente, nem sempre, no meio extracelular. Uma vez que dissolvido, ele vai ser recepcionado pela célula-alvo, por meio de uma proteína receptora. Essa proteína ela pode estar presente na membrana plasmática, dispersa no citoplasma ou no núcleo, como exemplifica a foto do slide. Há 3 fases na comunicação celular. A primeira fase é a recepção do sinal, que já foi descrita no slide anterior, na qual a célula sinalizadora libera um ligante e esse ligante vai ser recepcionado por uma proteína receptora da célula-alvo. Posteriormente, depois da recepção do sinal, há a transdução do sinal. E o que é essa transdução do sinal? Transdução do sinal é a decodificação da mensagem, de forma que vai modificar aquela mensagem por meio de moléculas intracelulares que a gente chama de segundos mensageiros. Depois dessa modificação da mensagem, da decodificação desse sinal, há a resposta celular baseada no que foi decodificado. A resposta celular, elas são diversas e depende muito do que foi enviado pela célula sinalizadora. Há algumas alterações, há fatores que podem alterar esse processo, fatores externos e internos, como, por exemplo, a disponibilidade de O2, patogênico, luz e etc. O que elas podem alterar? Podem alterar, por exemplo, a expressão gênica da célula. Respostas diferentes. O mesmo mensageiro pode desencadear distintas respostas. Um exemplo bem didático e fácil de compreender é do acetilcolina, do sinal acetilcolina, que possui receptores nos tecidos musculares, esqueléticos e nas glândulas salivares, e que, por serem células distintas, desencadeiam respostas distintas. Então, é bem tranquilo de compreender que o mesmo mensageiro ele pode sim desencadear respostas distintas. Há, no total, 5 tipos de sinalização celulares. A primeira é a dependente de contato, ou justácrina, que o próprio nome já é autoexplicativo, dependente do contato. Há um contato direto entre a célula-alvo e a célula sinalizadora, de maneira que a célula sinalizadora ela vai possuir o seu ligante na parte da membrana, na parte externa da membrana plasmática, de forma que a célula-alvo ela vai chegar e se encaixar, e vai estabelecer uma conexão direta e estabelecer também a comunicação celular dessa forma. A segunda é a parácrina. Nessa, a célula sinalizadora ela dispersa os ligantes, os sinais, no meio extracelular próximo, de maneira bem local e regional. E as células-alvos da região e da localidade vão estabelecer uma comunicação com essa célula sinalizadora. Um ponto muito importante desse tipo de sinalização é que, primeiro, ele não depende da corrente sanguínea e, segundo, ele age de forma local, pois os sinalizantes, os ligantes, os sinais, eles vão estar no meio extracelular local. A autócrina é a ação na própria célula, na própria emissora, na própria célula emissora, pois a célula emissora, a célula sinalizadora, ela
dispersa o ligante e ela também tem a proteína receptora capaz de estabelecer a comunicação com aquele ligante. Então, ela mesma age nela mesma. Ela libera o sinalizador e age nela mesma. A quarta é a endócrina, onde o ligante ele é disperso na corrente sanguínea a fim de agir em distintos tecidos. É um tipo de sinalização que estabelece comunicações mais distantes e ela depende da corrente sanguínea. A quinta são os neurotransmissores. A partir do neurônio, são liberados impulsos elétricos ao longo do axônio até a célula-alvo. E ao chegar ao terminal, há uma conversão de sinal, onde o sinal elétrico ele é convertido em sinal químico. Esses são os pontos principais dos tipos de sinalização celulares. Hormônios. De maneira bem geral, todos os ligantes eles são tidos como hormônios. São dois tipos ao todo, os hormônios hidrossolúveis e os hormônios lipossolúveis. Os hormônios hidrossolúveis são a grande maioria. São, em geral, a maioria dos ligantes, eles são hidrossolúveis. Eles estabelecem a proteína receptora deles, ela está na membrana plasmática, e ela tem uma resposta a curto, a médio prazo. Já os hormônios lipossolúveis, eles têm uma natureza lipídica, o que facilita a entrada pela membrana, né? A entrada pela membrana ela é mais fluida e rápida, e a partir disso, os receptores eles são internos, ou estão dispersos no meio, no citoplasma, ou nucleares. Esses hormônios eles alteram as expressões gênicas e possuem uns efeitos de longa duração. É isso, gente. Muito obrigada.